Oi gente, voltando no Kátia Responde, falando hoje sobre o vídeo suplementação para quem faz academia. De verdade, parte-se do princípio que todos nós deveríamos fazer uma academia, uma atividade física, um exercício físico. Mesmo que não gostemos, teremos que fazer. Só que envelhecer é perder tecido muscular. E é por isso que à medida que a gente envelhece, tem que aumentar esse aporte, né, essa atividade física. Mas a suplementação também é muito importante, porque fornecer aminoácidos, pequenas frações de aminoácidos já quebradas, vão formar novas proteínas. Músculo é uma proteína, pele é proteína. Só que quando vocês pensam, vou comer uma proteína animal para quebrar e depois virar músculo, esse não é um raciocínio exatamente correto. E é por isso que aqui nós vamos tentar explicar para vocês as maiores ou as dúvidas mais solicitadas. Respondendo à pergunta da Vivian Veloso, a mensagem, na verdade, ela diz assim, olha que linda: amo seu canal. Faz uma série só sobre veganismo? Tipo um vídeo de carne, um outro de leite, outro de suplementação, falando, né, o contraponto, a parte ruim desses itens. Sei que você não é vegana, mas seria incrível ter seu ponto de vista de médica contando sobre isso, que é um assunto que está tão em alta e tanta gente falando errado, né? Basicamente isso. A Vivian é uma querida, Veloso, e de verdade eu não sou vegetariana, né? Eu até brinco com vocês e falo de uma forma agressiva, mas é verdade, né? Eu falo que eu como cadáver e as pessoas ficam meio ofendidas até, assim como cadáver, mas é verdade, né? Um frango é um cadáver, a carne é um boi que é um cadáver, a cabra e assim por diante. Nós temos ainda um processo em evolução na Terra, faz parte. O que é legal é isso, é que a gente aprende com todo mundo. Eu sou a mulher que é o zero álcool, zero leite, zero glúten. Ao mesmo tempo, por que eu elenquei isso? Porque para mim, na minha prática de ter resultados, porque o que importa para médico é salvar vidas. Então, se eu tiro o que é mais importante, o que está em tudo, eu tenho um maior número de vidas salvas. Mas a interação com os diversos tipos de estilos de vida é muito legal. E a Vivian mostra exatamente isso. Não importa, Vivian, com o que falam de errado. Importa sim com que a gente propague o correto sempre. Se nós pensarmos em veganismo estrito, né? Somente vegetais e grãos, nada de animal, nem ovo, nem leite, nem peixe. Então nós temos nomenclaturas diversas para situações diversas, por isso que a gente tem que falar certo também. Eu falo que eu como cadáver. Tem pessoas que falam, eu sou vegetariana. Tá, sou vegetariana, mas come ovo, come peixe. Então nós precisamos ver como é que isso funciona. No caso da Vivian, que parece ser, ela realmente fala de veganismo. Veganismo é aquela pessoa que não usa blusa de couro, não usa bolsa de couro, nada de couro. E tem aquela orientação também. Tem pacientes que são veganistas, né? E elas dizem assim, na época que eu não era, eu já comprei bolsa de couro, roupa de couro, eu não compro mais. Então ela usa aquilo que ela já tinha, porque roupa de couro dura muito, mas ela não compra mais. Então é legal saber que existe isso. Nós não estamos aqui para falar que um é melhor que o outro. O grande ponto aqui seria entender que essa é um vídeo a ser montado sim, e eu acho que tudo vale a pena. E só orientar vocês que um dos problemas que acontece muito com as pessoas que viram veganas é que elas acabam aumentando muito o seu processo inflamatório, elas engordam, elas aumentam muito de peso. Por quê? Porque nós temos aquela associação de ácido graxo com glicerol, que é o açúcar. Ácido graxo, quando vocês acrescentam o açúcar, ele faz aumentar triglicerídeos, a parte do colesterol que é ruim.
e faz você engordar, faz você aumentar a sua insulina, faz você ter as doenças. Por isso que nem sempre ser vegetariano é uma boa opção. Se for optar por ser vegetariano, é preciso ter uma alimentação na sua maior parte, e na maior parte mesmo, mais de 50%, tem que ser um ácido graxo, uma gordura sem o açúcar, sem o glicerol. Isso é sinônimo de saúde. Então nós estávamos falando aqui, tá, o que é comer ácido graxo sem glicerol? É comer abacate, é comer coco, é fazer receitas com alimentos frescos, um azeite mais frescos. Não, vou comer o abacate, né, salada de abacate, avocado, como chama mesmo? Essa comida mexicana de abacate, o guacamole. Vou comer o guacamole com pão, com tortas. A pessoa só engorda. Então nós precisamos só ter esse equilíbrio. É importante isso. Aí no vídeo, nós temos um vídeo sobre entenda o colesterol de uma maneira fácil, que a gente fala exatamente sobre isso. O que é tipo de colesterol. O colesterol gordura símile, que é semelhante à gordura, e o colesterol tipo ácido graxo. Ácido graxo são do bem, contanto que ele não venha acompanhado sempre com o consumo do glicerol, do açúcar. E esse açúcar tem as suas fontes. Tá bom? Então, Vivian, obrigada pelo carinho e pela orientação de vídeo. Marcelo Gomes, ele diz assim, ó, muito obrigado. Eu estava tomando creatina e tinha alguma coisa na minha cabeça me fazendo desistir dela, mas sempre recebi recomendação de nutricionista para usar. O certo mesmo é estudar e não ir com as orientações dos outros. Marcelo Gomes, olha, na verdade funciona assim. Creatina é bom? Ela até poderia ser boa em alguns casos, mas na maioria dos casos nós temos o seguinte ponto, né? E é por isso que o seu sexto sentido fez você entender que ele não entra em ressonância com você. É muito interessante isso. Quando eu pego um suplemento para eu tomar, uma comida, e eu paro um pouquinho, olho, sinto a suplemento ou a comida, aquilo não entra no meu campo vibratório, não ressoa comigo e eu realmente deixo de usar. Então acontece isso com todos nós. Ou você começa a usar um pouquinho, vê que não vai bem e você para. O que acontece? A insuficiência renal, o problema de função do rim, o rim é um órgão lindo, né? Mas ele funciona até ele parar. Se você tem 1000 néfrons e filtram 10.000 litros por dia, um exemplo, se você tem 500 néfrons, vão filtrar os 10.000 litros. Se você tem 100 néfrons, vão filtrar os 10.000 litros. Se você tem 1 néfron, vão filtrar os 10.000 litros até o dia que acabou. Então, a insuficiência renal, a falência dos rins, é a primeira grande causa de morte no mundo. Primeiro os rins vão à falência e aí depois ele intoxica o sangue e a pessoa acaba infartando. No final vai o diagnóstico lá de infarto. Mas a maior parte de nós não bebe água, come muita frutose, né, substâncias adocicadas com o xarope de milho. Não come a fruta em si, transpira e não repõe. Então, como a gente pega um rim que não sabe qual a condição desse rim, suplementar, forçar a barra para que ele trabalhe um pouco mais, para mim é perigoso. Então é por isso que eu não gosto dessa suplementação, porque ele, num primeiro momento, você realmente incha, né? Você incha. E não é que você está ganhando músculo. E eu gosto muito daquela frase que cada biotipo tem a sua condição física. A gente precisa sim atritar, fazer músculos, mas nós nunca vamos ficar igual a todo mundo na academia. Porque na academia todo mundo quer ter aqueles gominhos inchados. E inchaço não é músculo, inchaço não é saúde. Então, Marcelo Gomes, obrigada, viu? Obrigada pela mensagem. E siga assim, siga estudando. A Mari Viegas, ela faz uma pergunta boa. Se as carnes e o whey acidificam o sangue, como atingir as quantidades de proteína diária? Na verdade, a gente não está pensando nem
na acidificação do sangue, né, que é uma consequência. Mas toda vez que a gente pensa em proteína da carne ou proteína do leite, a caseína, o que são proteínas da carne ou do leite ou do frango? São blocos de tijolos já montados que o corpo, o fígado, o rim vai ter que ir lá, né, o suco gástrico também, vai ter que ir lá quebrar esse tijolo em pedacinhos para virar areia. Essas areias que são os aminoácidos que vão construir nova musculatura. Então, quando nós falamos assim, os animais, né, os selvagens de grande musculatura, a grande maior parte deles são o quê? São vegetarianos. Eles comeriam o que a Maureen come, né, antes e depois do treino. Quibe não, lentilha, grão de bico. Então são substâncias feitas assim, proteínas vegetais, que não vai exigir de um corpo que já fez um monte de atividade energética, já gastou energia para fazer todo aquele exercício, e depois ele tem que quebrar mais as proteínas animais, que já são tijolos em blocos, para poder conseguir os aminoácidos, para poder fazer outra musculatura, outra proteína. Então, quando nós fizemos esse vídeo, foi nessa tentativa de vocês entenderem que é mais fácil pegar os grãos de areia, os aminoácidos separados, para o corpo juntar e construir um músculo. E não fazer o contrário, pegar uma proteína pronta, animal, quebrar para fazer. Entende? Nós temos que diminuir o trabalho muscular. O trabalho orgânico, fisiológico do corpo. E quem entra aí? Fígado e rins. É a trindade, boca, rins e fígado. Isso trabalha no nosso equilíbrio. Por isso que quando a gente raciocina no que a gente vai comer, colocar na boca, é muito importante. Dessa forma você está pensando na sua unidade fígado e rins. São as áreas que metabolizam e que principalmente excretam, eliminam tudo aquilo que não foi bom ou foi em excesso para o corpo. À medida que eu vejo, na maior parte das vezes aqui, é isso. É excesso de proteína animal sendo consumida por ignorância, gente, por não entender como é que é feito o processo de construção muscular. Suplementação para quem faz academia, de verdade, é um começar o seu exercício e terminar com uma alimentação leve, mas ao mesmo tempo com a suplementação. Se você não pode tomar o pool de aminoácidos que eu normalmente oriento, use a proteína vegetal, use os grãos, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Tudo isso vai fazer, a banana, né, vai fazer com que você pare também de perder músculo, porque muito exercício sem suplementação, você acaba consumindo a musculatura, a pouca musculatura que você tem. Na verdade, nós precisamos ter um equilíbrio. E repetindo, a musculatura ela se constrói no seu repouso. Só que também não dá para repousar sempre. Então, é o caminho do equilíbrio e do entendimento daquilo que está fazendo.